Está no ar. Gente que fala. Gente que fala. Tem texto e direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que fala. Reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que fala. Tem o selo de qualidade APCOM. Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, nosso canal no YouTube, tudo à disposição para você acompanhar a nossa jornada de hoje até a 13h. Curta, comente, compartilhe a transmissão do programa Gente que Fala, participe também pelo WhatsApp, 973350038 é o número, 973350038. Eu sou o Mauro Friesman, meio-dia em ponto, edição de terça-feira por aqui do programa Gente que Fala, com os nossos convidados de hoje. Vamos apresentá-los a partir de agora para análise e o debate também dos temas aqui propostos. Marco Chicaroni, presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Sinafresp. Tudo bem, Marco? Boa tarde. Oi, boa tarde. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria a gente poder conversar hoje aqui. Obrigado pela presença. Também com a gente o Wesley Linares, gestor do projeto Pró-Profissão do Instituto PROA nos estados de São Paulo e Pernambuco. Tudo bem, Wesley? Tudo bem, Mauro. Obrigado pelo convite, viu? Satisfação estar aqui com vocês e boa tarde a todos os espectadores aí. Obrigado pela presença também. Compondo ainda a nossa bancada, o Luiz Marcati, presidente e conselheiro da mesa Corporate Governance. Tudo bem, Luiz Marcati? Bem-vindo. Muito obrigado. Prazer estar aqui com vocês. Obrigado, Mauro. Uma boa tarde a todos que nos assistem. Obrigado pela presença. E o doutor Estácio Ayrton Alves Moraes, advogado especialista em Direito do Trabalho. Tudo bem, doutor Estácio? Bem-vindo mais uma vez. Boa tarde, Mauro Friesman. Quero cumprimentar todo o time do programa Gente que Fala, a querida Zê, Mauro, você, o Fausto, o Pedro Schiavon, e agradecer também a oportunidade de dividir a mesa aí com esses brilhantes companheiros aí. Então vamos lá, muito assunto para a gente tratar, para a gente debater nessa edição de hoje do programa Gente que Fala, 12h01. No próximo domingo, o Brasil elegerá seu presidente e diversos governadores para os próximos 4 anos. Nessa reta final, as campanhas estão mais quentes a cada instante. Em geral, nessa última semana de campanha, que os eleitores ficam mais sensíveis ao que falam os candidatos, e há também o chamado voto errático, daqueles que votam de acordo com as pesquisas. No entanto, com o país claramente dividido desde o início das campanhas, faltam poucos indecisos a serem conquistados, mas cada um deles pode ser determinante para o resultado do pleito. Marco Chicaroni, seu olhar sobre esse momento de reta final aí para as eleições de domingo, como é que você avalia? Olha, realmente, assim, estamos no momento de decidir e de, se há indecisões, levar em consideração. Hoje a gente está comentando aqui um pouco a questão do servidor público e tudo isso. Então, nós, servidores públicos, eu que venho aqui da área de auditoria, pensar nisso em candidatos que possam privilegiar aspectos do bom serviço público, das políticas de governo, das políticas de Estado, mais do que das políticas de governo, mas é um período realmente, e acima de tudo, com tranquilidade, que se faça a democracia, que se cumpra a democracia e que se cumpra o desejo da maioria, porque a gente tem muita vida pela frente aí. Que se faça a democracia, que se cumpra a democracia e que o trabalho que tem que ser feito seja feito, embora nessa campanha a gente não tenha acompanhado, não tenha ouvido muito a respeito disso. A gente viu mais essa tensão entre os lados e menos propostas. Que essas propostas, de fato, se não apareceram, que apareçam e virem tudo na prática o que tem que ser daqui para frente após as eleições, correto? Correto. É isso mesmo, e a discussão de propostas que se faça, se não terminarmos agora essa questão das discussões de propostas, que a gente mantenha canais abertos, porque é isso, o novo governo está assumindo, no caso aqui de São Paulo, será um governo diferente do que veio até agora, e muito há para ser construído ou reconstruído, se for o caso. Wesley Linares, seu olhar sobre esse momento de reta final de campanha.
Bom, Marco, eu acho que, em primeiro lugar, é um momento para a gente comemorar, né? Porque nós vivemos um momento importante, né? Onde o povo pode, de alguma maneira, ali, manifestar seus anseios, seus desejos. Mas acho que acho que o mais importante, né, da gente fomentar nesse momento é que as pessoas votem, né? Nós tivemos um número muito alto de abstenção no primeiro turno. A gente sabe que, historicamente, né, nas eleições brasileiras, no segundo turno, nós temos um número de abstenção mais alto ainda. Então, eu acredito que esse momento é um momento de conscientizar, né, todo eleitor brasileiro que é um momento decisivo, né, que cada um tem seu olhar, sua ótica sobre as propostas que estão na mesa, mas acho que é muito importante, então, a gente defender aquilo que a gente acredita, né, e exercer nosso papel de cidadão, que é muito importante. Então, acho que uma maior mensagem que a gente poderia dar aqui é para que as pessoas, né, mesmo a gente entende ali que o segundo turno, muitos estados não precisam votar em governador, porque já decidiram, né, e aí, claramente, com deputados, senadores também já está decidido, mas acho que é muito importante a gente fomentar isso para que votemos, né, no segundo turno, porque eu acredito que exercendo esse nosso direito, o país tem chances de melhores resultados. Luiz Marcati, seu olhar sobre esta etapa aqui de reta final das campanhas eleitorais. Buscando acrescentar o que os colegas aqui do programa já falaram, eu acho que a gente deveria reconhecer claramente que, apesar de ser uma obrigação o voto, nós devemos realmente reconhecer como um direito. É o nosso direito, é a nossa voz, é o nosso momento de nos posicionarmos para o que a gente acredita. E quero apenas acrescentar que a gente tem visto tanta tensão, não é? nas trocas, aí, principalmente em redes sociais. Eu queria salientar que, até onde é o que a gente aprende, né? Uma das bases da democracia é o debate de ideias, é o entender, o respeitar a ideia dos outros, até para poder fortalecer a nossa visão, a nossa ideia e as nossas convicções. Então, que essa fase seja passageira, essa fase mais acirrada, né? Que ela seja mais passageira, mas que seja um caminho de aprendizado para a gente poder viver a democracia de uma maneira mais madura na sociedade. Marcati, a gente perdeu um pouquinho aí do seu áudio, mas acho que deu para concluir aí o seu final, deu para passar o seu entendimento, que houve aí um travamento aí da sua conexão. Doutor Estácio, seu olhar sobre esse tema. Pois é, Mauro, eu acho que essas eleições gerais são atípicas de todas que eu já vivi, realmente são bem mais acaloradas, tem mídia social. Eu estou me sentindo como final de Copa do Mundo, como tem esse ano já antecipado, porque está todo mundo, né, elétrico, todo mundo querendo saber o que vai acontecer. Mas o que eu quero desejar é que todos tenham calma, todos também deixem de ficar em casa, vão votar, porque é muito importante, é o futuro desse país, são os próximos 4 anos, né? E quem for eleito tanto no governo como na presidência vai ter a responsabilidade de levar o povo brasileiro aí junto com as decisões importantes na saúde, educação, segurança, né? Então, é isso que eu desejo, que todos votem, que todos exerçam o seu direito à cidadania e eu vejo, sim, como uma obrigação de cidadão. É isso que eu posso falar, meu amigo Mauro Friesman. E dando sequência aí com você, doutor Estácio, afinal, né, o dia de eleições é no domingo, né? Sempre cai num domingo, e é, portanto, feriado nacional, segundo o Código Eleitoral. Quem trabalhar nesse dia terá direito a uma folga compensatória na semana ou o pagamento em dobro do dia trabalhado. E, além disso, os trabalhadores com carteira assinada que forem convocados para atuar nas sessões eleitorais ou na apuração dos votos têm direito a 2 dias de descanso por cada dia trabalhado, além de outros direitos que cabem ao trabalhador nesses casos. De qualquer maneira, doutor Estácio, aquela dúvida que fica, o trabalhador que é chamado para trabalhar num domingo, independentemente de ser de eleição ou não, ele já recebe em dobro, ou, se ele não receber, ele tem direito a uma folga compensatória. Não é assim que funciona? O que é que muda quando, neste domingo, em que, né, no caso de uma convocação, o trabalhador precisa receber em dobro ou ter uma folga compensatória, o que muda quando, neste domingo, é dia de eleição?
Vamos lá, Mauro. Bom, feriados que a CLT adota para todo trabalhador com carteira assinada são aqueles federais, estaduais e municipais. Muito bem, como você disse, nesse caso o Código Eleitoral é federal. Então, aquele trabalhador que for descansar no domingo, né? Normalmente é um descanso semanal remunerado, se ele tiver que trabalhar para a Justiça Eleitoral, ele vai se ativar, ele não vai estar descansando, tá certo? Então, o que acontece? Se ele for trabalhar também, se ele for dia de trabalho dele na empresa, né? Isso daí vai contar para ele como se fosse um dia trabalhado em feriado. Por quê? Porque ele está trabalhando e o Código Eleitoral fala em feriado. Como você disse, a lei prevê o quê? Primeiro, pode ser compensado na semana seguinte, um dia de folga. Ou, se não for isso, por ser feriado, ele tem que receber em dobro o dia dele trabalhado. E, por ser convocado pela Justiça Eleitoral, quem for trabalhar, seja mesário, presidente ou secretário, até nos treinamentos antes da eleição, tem também direito a 2 dias de folga. Isso é importante dizer para quem vai se ativar nesse dia, né? E mais do que isso, a lei ainda prevê, viu, Mauro? É bom que todos ouçam, os ouvintes, né? E telespectadores, que se fizer concurso público, ele tem até um critério de desempate por trabalhar. Quem é estudante pode até levar para o currículo essas horas de trabalho para a Justiça Eleitoral como hora atividade. É muito importante. E, por fim, né, vai ter aquele almoço, né? Aquele almoço robusto, aquele almoço, né, por R$ 45, o vale-refeição. Essas são as previsões legais, meu caro Mauro. São duas situações, então, né, doutor Estácio? Aquele que vai trabalhar no domingo de eleições e que é considerado feriado, vai trabalhar na empresa ali, a chefia chamou, tal, vai trabalhar e vai receber em dobro ou vai ter uma folga, e aquele que não vai trabalhar na empresa, mas foi convocado pela Justiça Eleitoral para ser mesário, por exemplo, a empresa tem que conceder 2 dias de folga a qualquer momento. Então, são duas situações diferentes. Exatamente. Muito bem definido, é isso aí. São as duas situações diferentes. Quem trabalha na empresa e quem vai trabalhar convocado pela Justiça Eleitoral. Quem trabalhar na Justiça Eleitoral tem 2 dias de folga lá com o patrão, lá na empresa empregadora dele, por dia trabalhado. Se ele trabalhou no primeiro turno, ou seja, terá 4 dias. E aquele que trabalhou em treinamento também terá. Então, a legislação eleitoral prevê esse direito ao trabalhador e quem paga é o patrão. Se a empresa se recusar a conceder esses dias de folga, esses 2 dias de folga para quem atuou como mesário, o que o trabalhador deve fazer? Pois é um direito violado, é um direito que ele pode reclamar. Inicialmente, né, ele pode fazer uma reclamação no RH, conversar, tentar receber isso numa boa. Se não, ele pode, né, deixar anotado, bonitinho lá, um dia que ele sair da empresa, se houver outros direitos a serem reclamados, ele vai lá, lembra desses dias que ele tem direito e não recebeu, e cobra também do patrão em todos os pedidos dele, na ação trabalhista. Se esse mesário for do funcionalismo, se ele for funcionário público, se não for do sistema privado, da iniciativa privada, quais são os direitos que ele tem? São os mesmos? Pois é, aí já tem que olhar no estatuto. Se for, né, o estatuto estadual tem um certo regramento, se for o municipal, o servidor tem outro, então aí é diferente da CLT, é diferente. Aí eu não sei, não posso falar com segurança a você e a todos os ouvintes quais são os direitos do servidor estadual e, quem sabe, aí os federais e também municipais. É diferente a legislação, né? E pelo que você tem acompanhado, tem dado muita briga em relação a esses acertos entre trabalhadores e as empresas a cada eleição que acontece, ou tem sido numa boa? Olha, Mauro, eu vou dizer a você que nas empresas menores, né, nas empresas até de pequeno porte, claro, o patrão com a estrutura não é muito grande, né, o quadro não é satisfatório, então o pessoal não enxerga, não vê com aqueles olhos, né? Não parabeniza o funcionário, olha, bom descanso, viu? Não, nas indústrias, nas companhias maiores, isso é tratado de forma tranquila, não tive nenhuma reclamação.
tive sim questionamentos, o pessoal do comércio, como eu disse, né, empresas menores, né, onde o quadro de funcionários é bem reduzido, e empresas também que não têm, vamos dizer, o caixa tão grande como das indústrias ou companhias multinacionais. Então, isso fica restrito a empresas de pequeno porte para microempresas, Mauro. Bom, é justo, não é, doutor Estácio? Afinal de contas, o trabalho para a Justiça Eleitoral como mesário é um trabalho voluntário, não remunerado, a pessoa dedica aquele dia de eleições para servir ao Estado, né? Exatamente, ele tira um dia de domingo, ou mais, no caso nos estados, né, e por conta da eleição presidencial, ele sai do dia de descanso dele, de ficar com a família, de almoçar, de descansar, para uma convocação. Claro que é para um bem maior, né? Ser um servidor público naquele dia. E para ele ajudar a, vamos dizer, todos os eleitores exercer o direito do voto. Mas, em compensação, claro, é justo que ele tenha 2 dias de folga para que ele tenha uma compensação. Infelizmente, né, quem vai arcar com isso é o patrão, mas faz parte, né? 12h15, programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Vamos seguir aqui com o nosso próximo assunto, para análise e debate aqui dos nossos entrevistados, para dizer que o Sinafresp entregou suas propostas de política tributária para São Paulo aos candidatos Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad, que disputam o governo do Estado. Entre os temas estão o programa de equidade fiscal do ICMS, a reavaliação dos benefícios fiscais, o fortalecimento do fisco paulista e o combate à sonegação fiscal, além da criação de uma cultura governamental que promova a transparência dos gastos públicos. Marcos Ciccarone, da forma como eu destaquei aqui na nossa nota, necessariamente nesta ordem, a proposta deve ser observada ou não é o caso? Não tem ordem de grandeza aqui, ordem de prioridade aqui, esse chamativo aqui para os candidatos? Na verdade, não tem uma ordem, né? Talvez a gente pudesse fazer um agrupamento no sentido de que, bom, nós auditores fiscais temos essa imagem talvez ruim perante a sociedade, né, dos cobradores de impostos, aqueles camaradas que vêm atravancar, de certa forma, o bom andamento das atividades corporativas, das atividades das empresas, né? Então, agora, tem uma dinâmica de que, sim, nós somos essas pessoas que fazem essa arrecadação dos impostos. Agora, provocar a discussão de por que isso é importante e onde esses impostos podem ser aplicados e de que maneira essa arrecadação pode promover a justiça fiscal, essa é uma discussão que nós estamos querendo trazer e provocar com essas 11 medidas. Então, não há uma ordem em relação a elas, mas há, retomando o agrupamento aqui, algumas questões de, por exemplo, educação fiscal, em diversos níveis. Então, a educação fiscal da população. Por que os impostos são importantes e por que é importante que a população ajude na arrecadação desses impostos? Seja comprando os produtos dentro da legalidade, seja incentivando o cumprimento dessa legislação. Bom, porque quando a gente fala dos serviços públicos gratuitos, da educação gratuita, da segurança gratuita, da saúde gratuita, de verdade, essas coisas não são de graça. Não. Elas são pagas justamente por esses impostos. Então, o salário do policial militar que nos dá a segurança, o salário do enfermeiro, do médico, o salário do professor, a estrada que é construída, a infraestrutura que é feita, isso se dá a partir desses impostos arrecadados. Por outro lado, além dessa questão da educação fiscal, que se pode fazer, então, a partir das escolas, a partir de programas de divulgação, né? Inclusive, por exemplo, do orçamento público. Agora, muito recentemente, se terminou o prazo de apresentação do orçamento
para o próximo ano, para o próximo governo, nós que estamos agora nesta época de eleições. Então, o próximo governo tem agora um orçamento a cumprir, com prioridades e com recursos que chegarão. Dar transparência para esse orçamento é uma coisa que, pronto, também nós, auditores, podemos contribuir bastante nesse processo. Então, essas 11 medidas, elas passam por uma vertente de educação, por uma vertente de dar transparência aos dinheiros arrecadados e ao consumo que é feito desses recursos, e, finalmente, numa vertente de aproximação, então, de nós que temos um conhecimento técnico desse assunto, para toda a sociedade, todo o poder legislativo, todo o poder executivo. Então, o novo governo que virá agora nos 2 candidatos, seja o Tarcísio, seja o Haddad, nós estamos, então, nos oferecendo e oferecendo nosso conhecimento técnico para apoio nessa visão que, de novo, repito, é muito importante que seja uma visão de Estado, de um Estado que é perene, que existirá muito após este governo que agora assume. Não existe, portanto, uma prioridade, né? Tem esse grupo de 11 pontos, mas existe, então, essa necessidade básica para o começo dessas propostas, para essas propostas começarem a andar. Educação, transparência e aproximação. Foram esses 3 pontos, esse tripé que você citou. Isso, como grandes linhas dorsais, né, das propostas. Mas a gente olha aqui, por exemplo, essa questão da equidade fiscal, ou essa questão da reavaliação dos benefícios fiscais, ou a questão, agora já bem técnica, da substituição tributária. Essas são todas questões que afetam muito fortemente os empreendedores e os empreendimentos. Porque se a gente garantir que, por exemplo, na equidade fiscal, todos paguem o imposto devido e só esse imposto devido, nem mais nem menos, neste quesito, a competitividade do mercado está garantida. Não há sonegadores, não há burladores da dinâmica fiscal que permitam uma concorrência desleal, por exemplo, versus aquele empreendedor que cumpre as suas obrigações. A população, de uma maneira geral, Marco, tem o entendimento de que os serviços públicos não são gratuitos, eles são prestados, não são prestados como deveriam ser prestados, mas são prestados com o dinheiro que é arrecadado dos impostos. Portanto, todos nós temos o dever do pagamento dos impostos e depois cobrar das autoridades a execução dos serviços públicos da melhor forma. Pois é, Mauro, essa é uma cruzada, né, que nós temos enfrentado, porque, por um lado, essa informação e esse conhecimento, ele está surgindo em, por exemplo, programas como esse, de novo, que agradeço a oportunidade de estarmos todos aqui discutindo isso. Então, isso vai levando para a população essa clareza de que as coisas não são gratuitas e, na verdade, é quase simples. Se nós olharmos o Estado como um grande condomínio, mais do que a nossa casa, porque na nossa casa a gente não tem grandes obras de infraestrutura, mas num condomínio a gente tem que ter segurança, tem que ter educação, eventualmente, isso se paga pela taxa condominial. Então, essa taxa condominial, no caso do Estado, são os impostos do Estado, da Federação ou do município. Esses são os impostos. Então, essa clareza começa a surgir. Agora vem um segundo ponto que aí nós, técnicos, podemos ajudar bastante. Não é um assunto simples, não é um assunto trivial, porque aí, quando se reveste de todas essas questões importantes até, da transparência, da democracia, da discussão cidadã, isso então se reveste em um orçamento, em uma lei de diretrizes orçamentárias, em um plano plurianual, que são, assim, palavras mágicas e herméticas que a gente tem que ir trabalhando aos poucos. Então, finalmente, e por isso que uma das vertentes, então, dessas 11 medidas são justamente a 11ª medida é a medida da educação fiscal e do fortalecimento dessa cultura na sociedade. E aí sim, a sociedade,
por parte ou por intermédio dos seus representantes agora na Alesp, que foram eleitos agora os novos deputados, a sociedade pode muito ajudar e provocar nessas medidas de transparência e de acompanhamento para a melhoria da própria sociedade e dos serviços públicos como um todo. Quero ouvir o Luiz Marcati a respeito desse tema. Afinal de contas, isso tudo tem que andar par e passo com política tributária. A gente passou durante todo esse período aqui esperando uma reforma tributária que não ocorreu, quem sabe aí no próximo governo. E se não ocorrer isso daí, talvez essas medidas fiquem mais prejudicadas aí na implementação no Estado. Como é que você avalia, Marcati? Olha, Mauro, eu vivo diretamente o mundo empresarial do setor privado, né? Seja como consultor em governança, seja como membro de conselho. Eu sou conselheiro de administração de algumas empresas. E, sem dúvida alguma, os temas ligados a tributos, eles são sempre um tanto quanto desgostosos, não é, para o ambiente. E não é só pelo que se paga, é pelo como se paga e pela insegurança do entendimento. Talvez um dos pontos mais críticos que eu percebo no mundo da administração é muitas vezes a insegurança. Será que eu estou pagando o imposto realmente devido? Eu estou pagando de forma certa? Essa questão da equidade que o Marco falou, eu acho de extremo valor, porque eu não sei de onde vem a mercadoria, o que eu faço, para onde eu mando, que imposto eu pago, o que eu tenho que recolher, o que eu não tenho. Isso traz, e além de tudo, essa insegurança do que eu estou pagando, como eu estou pagando, o custo acessório, porque o que as empresas acabam investindo por poderem calcular e produzir e pagar o imposto e depois se consultar com os consultores do mundo tributário, os advogados tributaristas, para ter um mínimo de segurança, e vira e mexe, mesmo com tudo isso, ainda escapa algum problema. Então, quanto mais eu acho a gente tiver um cenário mais claro, fácil de ser entendido e executado do ponto de vista do empresário, quanto mais houver essa questão da equidade, porque hoje a gente sabe, na prática, a gente acaba vendo mercadorias que passeiam pelo país em busca de incentivos tributários, né? Então, parece meio louco isso, mas é verdade, a gente acaba vendo isso, né? Então, eu acho que essa iniciativa que o Marco está nos apresentando tem um valor muito grande para o mundo do empresariado, do setor privado. Vejo um benefício muito grande e espero que, de verdade, a gente chegue no momento da vontade política de ter uma reforma tributária como se deve. Wesley Linares, seu entendimento sobre esse nosso tema. Complementando aí o que os colegas falaram, primeiro, parabéns à Sinafresp, porque acho muito importante, né, a gente apontar, quando a gente fala de tributação, a gente está falando de uma política de Estado, né, e não de um governo específico. Isso é muito importante, tá? Isso é uma sinalização fundamental, né? Até muito no cima do que o Luiz falou, para gerar menos insegurança para o empresariado. Então, isso é bastante importante. Acho que, e aí, no final do dia, é muito isso que a gente quer mesmo, quando a gente fala de tributo, né? A gente está ansioso aí por uma reforma tributária, que eu acho que talvez seja consenso que nós precisamos passar, né? Mas quando a Sinafresp vem pedir, né, mais equidade e mais transparência, isso é o que a gente espera mesmo, para a gente ter um pouco mais de segurança nas nossas operações, né? E acho que é muito importante também, né, a Sinafresp fortalecer ali o nome do Fisco Paulista, porque a gente sabe que é uma instituição, né, que entre outras coisas, tem um olhar importante ali para o desenvolvimento social, né, para um olhar de crescimento do nosso Estado. Então, eu entendo como muito positivo, principalmente essa sinalização, quando a gente fala de tributação, de arrecadação, a gente está falando de uma política de Estado e não de governo. Doutor Estácio, e o imposto devido por todos nós não é pouco, né? Tem o imposto ali direto, embutido no produto, embutido no serviço, e aquele imposto ali da folha de pagamento, o imposto de renda, que tem outro sentido ali, tem outro objetivo, do qual ninguém escapa, aquela alíquota dependendo, né, da faixa salarial, que vai até 27,5%. As pessoas se perguntam, né, mas para onde vai esse dinheiro?
o que é feito desse dinheiro, porque o serviço não volta na qualidade que todos nós gostaríamos. Pois é, Mauro, eu quero também aqui cumprimentar o Marco, né, pela iniciativa de transparência, de eficiência com os tributos estaduais. Nós sabemos que se paga muito, a gente como pagador de imposto, a gente paga, né, como todos os ouvintes aí, com certeza, e quer ver o quê? Quer ver a contraprestação em serviços do município, do estado e da União. E se falando do marco aí, que a abrangência é o estado de São Paulo, né? Sabemos que os grandes impostos, o IPVA, o ITCMD, né? E também o ICMS, são impostos importantes não só para o estado de São Paulo, porque uma parte também é revertido para as prefeituras, né? Para os municípios. Então, é muito importante essa iniciativa de zelar, de falar, de dar transparência, porque é o dinheiro que sai do bolso do cidadão e volta, né, em forma de serviços. E quero dizer ao Marco que realmente, né, a figura do cobrador de impostos, né, eu estava na missa participando semana passada e vi lá que no Evangelho, viu, Marco, realmente era visto o coletor de impostos como pecador, mas Jesus, quando viu a confissão dele, absolveu, perdoou. Então você pode ficar tranquilo, Marco. E eu falei aqui, Estácio, deu exemplo do trabalhador, mas é evidente, né? Todos pagam impostos, o empresário paga imposto, o profissional liberal paga imposto, quem emite nota fiscal paga imposto, o trabalhador ali que recebe o seu salário, né, via Olerite, já tem um desconto ali na fonte, é tudo isso. Entendi. Não, sim, Marco. Mauro, com relação ao trabalhador, quando vem a folha de pagamento, já vem ali descontado, dependendo do salário, como você falou, o imposto de renda e a previdência social, que, né, depende aí a quem diga que é imposto ou não, mas também é descontado. E a previdência leva também uma boa parte do salário do trabalhador. E isso tanto na folha de pagamento e quando o trabalhador, importante deixar claro também, quando entra com uma ação trabalhista, viu, Mauro? Também é destacado na hora que faz o cálculo lá do débito trabalhista, também o INSS leva a parte que lhe cabe por lei. Então, os impostos estão sempre presentes na vida de qualquer cidadão, inclusive do trabalhador. O que a gente quer realmente é isso, né? Iniciativas como o do Marco, que zelando com respeito, com total dedicação aí, o dinheiro do Estado de São Paulo. Marco, para a gente fechar esse tópico, porque eu abri aqui dizendo sobre essa proposta do Sinafresp em relação, ou essas propostas, né, de política tributária do Sinafresp em relação às candidaturas aí postas aqui em São Paulo, mas como é que é a interlocução em relação ao que vai acontecer na União? Porque é preciso ver aquele lado do Pacto Federativo. Afinal de contas, vai muito dinheiro de São Paulo para o governo federal e volta muito pouco, né? Então, como é que o Sinafresp trabalha essa questão das propostas de política tributária lá para Brasília? Olha, com muita esperança, porque justamente, bom, primeiro, pelo Pacto Federativo, definições vêm, então, do governo federal, vêm de Brasília, como agora, muito recentemente, essa decisão agora sobre a alíquota dos combustíveis, né? Então, assim, essa decisão, ela chega aqui no Estado e provoca problemas. Nesse Estado, um pouco menos, havia estados com 30% de alíquota em cima dos combustíveis, sem questionar os valores, mas, assim, havia todo um planejamento que foi agora afetado. Então, há, em nível federal, dois grandes agrupamentos de entidades, né? Por um lado, tem lá o CONFAZ, que é o Conselho dos Secretários de Fazenda, coisas do Poder Executivo, que nós, enquanto entidade de classe dos auditores em São Paulo, conversamos aqui com o nosso secretário de Fazenda e pretendemos continuar essa conversa com o secretário do novo governo, e para que, em nível, então, de CONFAZ, haja alguma influência do Estado no contexto nacional. E em nível de entidades de fiscalização, que são fortemente afetadas, por exemplo, por toda essa questão da substituição tributária, por exemplo, né? Que é essa questão que os colegas aqui do meio empresarial são fortemente afetados por isso, porque é isso que faz com que
as mercadorias, às vezes de maneira fictícia, infelizmente, saiam daqui, vão para o Amazonas, passem pelo Rio Grande do Sul e cheguem aqui de volta, né? Faltando 26 minutos para 1 da tarde, uma parada breve aqui nessa edição do programa Gente que Fala, um golinho de água para cada um aqui. A gente vai se refazer durante o intervalo, mensagem do nosso apoiador e, na sequência, aí, mais temas para a gente analisar e debater também. Até já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental, um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos e palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia de pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica, big data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube também, tudo à disposição para você acompanhar aqui a nossa conversa, a nossa jornada de hoje, a análise e debate dos temas propostos por aqui. Faltando 25 minutos para 1 da tarde, vamos ao próximo tema, que é a governança corporativa. A cada dia ganha mais força a implementação de boas práticas de governança nas empresas brasileiras, resultado da conscientização de que essas ações formam um importante diferencial para os negócios. Mas o cumprimento do checklist exigido pelas regras do mercado não significa necessariamente avanços práticos nas companhias. Segundo especialistas, antes de tudo, é preciso reforçar o engajamento das lideranças com a agenda de governança e os conselhos de administração. Luiz Marcati, vamos começar então por esse ponto final aqui, esse reforço de engajamento necessário. Na prática, Mauro, quem define o modelo de governança corporativa é o dono da empresa, tá? Porque governança é a maneira pela qual os donos, os sócios controladores, comandam suas empresas, tomam as decisões mais relevantes e controlam sua performance e seu risco. Ou seja, a governança é do âmbito do empresário, é do âmbito dos sócios de uma empresa. A gestão é aquilo que acontece no dia a dia, a operação, a administração dos negócios, isso é a gestão. A governança ela está nesse outro ambiente. Quando a gente fala do mercado de capitais, ou seja, as empresas que estão listadas em bolsa de valores, negociam ações, fazem operações, existe sim um checklist que é mandatório, é compulsório, tem que cumprir, ou seja, tem as regras da CVM, tem as regras da B3, que levam as empresas a estar cumprindo minimamente esse tal checklist para poder estar enquadradas nesse ambiente de negócios. Já as empresas de capital fechado não têm regras fixas para isso. Você tem os atendimentos à lei, seja a lei da sociedade anônima, seja o Código Civil para as empresas limitadas, mas a governança, ela é muito mais, os aspectos ligados à governança, elas são muito mais voluntários, né? Ou seja, é a maneira como a sociedade quer melhorar o perfil da sua administração. As boas práticas de governança, sem dúvida, estão muito ligadas ao ambiente de profissionalização da administração das empresas. Quanto melhor as práticas, mais profissionalizada está a administração dessa empresa. Então, essa aproximação das lideranças com o conselho e com a própria sociedade, na realidade, o caminho mais natural é como os donos querem e esperam que as suas empresas sejam administradas, regras de transparência, de prestação de contas, de responsabilidade corporativa, que são os pilares da boa governança, e isso se traduzido na maneira como os negócios acontecem, como a prestação de contas acontece, como o cumprimento às leis e às normas também acontece. E ainda agora, nesses últimos anos, nasce mais um componente decisivo para a boa governança e o bom funcionamento das empresas, que são os temas ligados ao ESG, ou seja, aos impactos que as empresas causam no meio ambiente, na sociedade e no seu próprio modelo de governança.
Então, é uma visão avançada de administração, é uma visão muito mais profissional para administrar uma empresa, e isso, sem dúvida, é muito bem visto no mercado como um todo, tá? Pelos colaboradores, pelos parceiros de negócio, pelos fornecedores de dinheiro, né? Os bancos, os agentes financeiros. Sempre quando você consegue mostrar que tem uma boa governança, a sua empresa naturalmente é mais bem vista. Deixa eu ver se eu entendi, então, Marcati. Esse cumprimento desse checklist exigido pelas regras do mercado, o cumprimento dessas regras de governança corporativa, acaba sendo mais observado, mais executado nas empresas que estão na Bolsa, nas empresas de capital aberto, do que nas empresas fechadas, justamente porque há, pelo mercado, essa exigência desse cumprimento de checklist. O que dizer, então, em relação a empresas fora desse escopo, nem de capital aberto, nem de capital fechado, empresas familiares, por exemplo? Bom, as empresas familiares a gente encontra tanto no mercado da Bolsa quanto fora da Bolsa, né? Então, empresas de capital aberto ou fechado, aliás, calcula-se que ainda hoje no mundo mais de 80% das empresas existentes são familiares, tá? Só que nas questões específicas que envolvem a empresa familiar, Mauro, você, além das questões empresariais, as questões do encaminhamento da administração dos negócios, você tem ainda a relação familiar que está no entorno da empresa, não é? Familiares que trabalham ou não trabalham na empresa, mas que de alguma forma buscam influenciar o que está acontecendo na empresa. Então, no caso de uma empresa familiar, além de tudo, tem que se tomar o cuidado, a atenção em preparar a família para entender o seu papel ao viver uma empresa familiar, ao viver uma família empresarial. A formação dos futuros sócios da empresa, ou seja, as próximas gerações que estão chegando, se vierem trabalhar na empresa, devem ser tratados como qualquer profissional, mesmo não sendo da família. Mas um dia tem também estar preparados para viver os direitos e deveres de um sócio naquela empresa. Então, a diferença básica aqui, Mauro, está no seguinte ponto. As empresas que estão ligadas à Bolsa de Valores, elas têm umas regras obrigatórias a serem cumpridas. As empresas de capital fechado, familiares ou não, quando buscam instalar a governança que elas estão fora de um sistema regulado, como é o caso da CVM, elas buscam caminhos voluntários, ou seja, eu estou estruturando as melhores práticas de governança porque eu, dono da empresa, percebo o valor neste modelo de administração que é muito melhor avaliado pelo mercado como um todo. Qual é o caminho das pedras, Luiz Marcati, para o pontapé inicial, para um trabalho de governança corporativa? Aquele empresário que não tem isso, está assistindo a gente agora, gostei desse tema, vejo que é esse o caminho, vou ter uma empresa mais profissional, mais lucrativa, mas não sei para onde seguir. Qual é o caminho? Bom, o primeiro caminho eu acho que é ter a consciência clara de para onde eu estou levando a minha empresa. Não é? Porque para cada diretriz estratégica eu posso ter um modelo de governança diferente. Então, se eu quero preparar minha empresa para abrir o capital, eu tenho um caminho. Se eu estou crescendo e quero comprar empresas, virar um consolidador do mercado, eu tenho outro caminho. Mas, sem dúvida alguma, começar a olhar para dentro das suas estruturas e práticas de administração e comparar-se às melhores empresas, não é? As mais bem avaliadas empresas. Você tem uma série de publicações e rankings aí que falam das boas práticas de governança, onde você pode se espelhar. É muito difícil, não é? Porque quando você lida com governança, basicamente você está lidando no eixo de poder da empresa. E muitas vezes você mexer com o poder dos sócios exige um desprendimento, uma noção de valor nesse processo muito grande por parte do próprio dono. E também a questão da separação das questões da família, ou seja, a empresa não existe para prestar serviços para a família. É o contrário. A família que, se quiser, estiver interessada, deve prestar serviços à empresa e se beneficiar do seu sucesso. Eu acho que esse caminho inicial de separar
separar a família da empresa e buscar caminhos de profissionalização da administração é um bom arranque para esse processo. Existem estudos no Brasil de todas as empresas, qual percentual delas tem ações de governança corporativa? Eu acho que a gente ainda não tem um estudo que consiga dimensionar. O último censo que eu vi do IBGE apontava que as empresas consideradas de grande porte no país passam de 15 mil. Tá? Então, o que a gente tem visto, aí sim, seja por demandas de crescimento, por pressões de mercado, ou até, muito no caso das empresas familiares, por eventos de sucessão, ou para preparar uma sucessão, ou porque eu estou vivendo uma sucessão forçada, no caso de falecimento de um empresário, aí sim você busca instalar a governança. Então, ela é muito crescente, sim. O Instituto Brasileiro de Governança Corporativa tem crescido muito na sua participação ao disseminar, ao divulgar as ações de implantação da governança corporativa no país. Então, a gente tem visto isso. Naturalmente, as empresas que estão crescendo, que estão se profissionalizando, que estão caminhando para acessar outras fontes de recurso, têm buscado de maneira contínua uma melhoria das práticas de governança. E quais são os papéis, quais são as atribuições da mesa Corporate Governance, mesa de governança corporativa, da qual você é presidente conselheiro? Bom, nós somos uma consultoria de governança corporativa, ou seja, nós já temos mais de 20 anos atuando nisso. A gente começou a atuar em governança quando a palavra governança nem era comum de se ouvir, tá certo? Governança era coisa de hotel, né? Que você ligava para pedir o sabonete e a toalha, né? Tá certo? Hoje, com a divulgação dos termos da governança corporativa, isso se tornou mais popular. Então, mas nós já estamos há 20 anos atuando nisso, e nós atuamos desde empresas que não têm nenhuma estrutura formal até empresas que estão na Bolsa. Cada uma você tem uma maneira de atuar e contribuir com os empresários e com a própria companhia. Programa Gente que Fala, edição de terça-feira. Vamos para mais um assunto agora aqui, faltando 14 minutos para 1h. Você está com a gente ao vivo na AltV, a TV da internet, e também pelas redes sociais, nossas páginas no Instagram, no Facebook e ainda o nosso canal no YouTube. O Instituto PROA desenvolveu o curso Pró-Profissão, que já disponibiliza 150 vagas para capacitação de jovens em tecnologias maduras, emergente e de nicho. Além de gratuito, o curso oferece notebook, plano de dados, uniforme, mochila, vale transporte e todo o suporte necessário para acompanhar as aulas que ocorrem em sistema semipresencial. O objetivo é atender a uma demanda de cerca de 800 mil profissionais nos próximos 3 anos. Wesley Linares, o que a gente precisa saber mais sobre esse trabalho do Instituto PROA? É o curso Pró-Profissão, que é voltado para os jovens da escola pública, né? Exato, Mauro. A gente percebe, né, que o Brasil, inclusive pelo último estudo da Brascom, né, no final de 2021, que nós temos uma demanda para os próximos 5 anos de quase 800 mil profissionais da área de tecnologia, né, e comunicação. São 797 mil por esse estudo da Brascom, ou seja, isso dá uma demanda de aproximadamente 159 mil talentos por ano, né, que o Brasil precisa produzir. E nós temos atualmente, né, nós formamos atualmente 53 mil profissionais. Então, existe um déficit gigantesco, né, da formação desse profissional, que acaba impactando, né, no desenvolvimento do país como um todo, tá? E o Instituto PROA, ele já existe há 15 anos, tá? O Instituto PROA, ele é uma ONG que veio muito do mercado financeiro, tá? E aí o Instituto PROA tem como objetivo, lá, os seus fundadores, pensaram como nós vamos ajudar a mudar o Brasil, né, de uma maneira sustentável, tá? Então, o Instituto PROA nasceu para conseguir empregar o jovem, esse é o nosso objetivo, tá? Empregar o jovem, tá? Mas para a gente empregar esse jovem, o caminho é dar uma formação de extrema qualidade, tá? Então, nós preparamos o nosso jovem, tá? Nós formamos no Instituto PROA 330 programadores por ano, jovens programadores, tá? No nosso programa específico, Pró-Profissão,
E são jovens de 17 a 22 anos, tá? Todos de baixa renda e egressos de escola pública. Ó, Qual é o maior desafio entre esses jovens, diante de todas as dificuldades que estão impostas a eles, evidentemente, que é um afastamento desse mundo digital por conta de falta de acesso à internet, falta de equipamentos? exato, mano. E aí, justamente, é muito nisso que a gente acredita também, né? Existe um mercado muito grande no Brasil para profissionais de tecnologia, e a gente não quer segregar o nosso jovem de baixa renda, né? Então, porque é o que você falou, programar, que é o caso que nós formamos programadores aqui, o jovem vai precisar ter acesso ao computador, ele vai precisar ter acesso a alguns equipamentos que durante a vida dele ele não teve, tá? Então, só para dar um contexto, tá? Rapidinho, Mauro, explicar um pouquinho como o Instituto Pro ele funciona, tá? Então, o Instituto Pro ele é uma ONG que recebe, né, as doações ali de empresas parceiras, de grandes empresas já há 15 anos, tá bom? Acho que é legal ressaltar que são todas doações diretas, né, sem nenhum governo, sem nenhum recurso de incentivo fiscal, nada do tipo. São todas empresas que acreditam no Pro há 15 anos, grandes empresas que financiam o projeto, tá, com doação direta. E aí a gente, a partir dessas doações que a gente faz todo o nosso orçamento do ano, a gente impacta a vida desse jovem. Então, nós temos 2 projetos, o Pro Profissão, que forma programadores, e o outro que é a plataforma Proa, que é uma formação mais socioemocional, soft skills para o primeiro emprego. E nós formamos mais de 10 mil jovens no ano passado, nós formaremos mais de 15 mil esse ano, tá? E o jovem, especificamente do nosso projeto, que é o Pro Profissão, que a gente forma os jovens programadores. Claro, a bolsa para ele é totalmente gratuita, tá? Porque, como eu já expliquei, nosso financiamento são pelas nossas empresas parceiras ali. Então, ele recebe toda a formação gratuita de 6 meses, tá? Com uma formação muito intensa. O nosso parceiro pedagógico é o Senac, tá? Entre alguns deles, nós temos vários parceiros. O jovem ele recebe o notebook emprestado durante o curso, ele recebe o vale transporte para acessar as aulas, ele recebe plano de dados, se for necessário, uniforme, e o jovem, a partir dessa formação, né, de 6 meses, que ele passa muito intensa todos os dias, ele é encaminhado para o mercado de trabalho. Nós temos também dentro do Instituto Pro nosso time de empregabilidade, tá? Então, após o final do curso, ele fica por 3 anos no nosso time de empregabilidade, para onde ele é encaminhado para as empresas parceiras. Nós temos uma taxa de empregabilidade do nosso jovem de acima de 85%, né? Ou seja, todo jovem que se forma no nosso projeto, 85% no mínimo desses jovens entram nas empresas parceiras, tá? Acho que outro dado legal também para trazer, historicamente, né, e a Brascom também traz isso, nós temos mais de 30% de evasão nos cursos de tecnologia. No nosso curso de profissão, nós temos uma taxa de evasão de 2% histórica, tá? Uma taxa baixíssima de evasão. E acho que tem muito a ver também, Mauro, com o caminho que esse jovem percorre para entrar no profissão. Nós temos uma relação de candidato-vaga de 31 jovens para cada vaga, tá? Então, são muitos jovens buscando uma oportunidade. Era a próxima pergunta que eu ia fazer. É muito mais gente disputando essas vagas para 150 oportunidades. Exato. No último semestre, né, que nós fechamos, esse aqui ainda está aberto, até daqui a pouquinho vou falar um pouquinho sobre o encerramento das inscrições, mas no último semestre, só para vocês terem uma ideia, para 150 vagas, né, do semestre passado, nós tivemos 4.500 candidatos, tá? Então, foram 4.500 jovens que se inscreveram. Então, olha só quão represado, né, nós temos jovens querendo a sua oportunidade. E desses 4.500, né, nós fizemos o processo seletivo, eles passam por 6 etapas do processo seletivo e nós selecionamos os 150 jovens. Como é que são esses critérios de seleção, de uma maneira geral, nessas 6 etapas? Ótimo, Marcos. O jovem começa, né, então ele precisa entrar dentro do pré-requisito ali. Ele precisa ser um jovem de 17 a 22 anos, né? Ele tem que ser de baixa renda e tem que ser egresso de escola pública, tá? Ter terminado o ensino médio em escola pública ou estar no 3º ano do ensino médio. E aí, a partir daí, ele passa por uma provinha ali, né? Mas o que a gente quer muito ver nesse jovem é o brilho no olho dele, a vontade que ele tem de mudar a vida dele, a vida da família dele, é tudo que a gente observa, tá? Então, ele faz uma provinha inicial, depois ele faz um desafio, ele precisa jogar um joguinho que a gente passa, gravar um vídeo e enviar,
respondendo algumas perguntas. Depois ele faz uma entrevista individual, então todo candidato é entrevistado por algum consultor do nosso time de seleção. Depois eles passam por uma dinâmica e depois eles passam pela banca de seleção. Eu destaquei aqui, Wesley, são 150 vagas para capacitação dos jovens, né? Você é gestor do projeto, do curso, em Pernambuco e em São Paulo. Essas 150 vagas são para esses dois estados? Não, nós estamos em Pernambuco atualmente com 30 jovens, tá? E essas 150 vagas são para os alunos de São Paulo. Então, nesse ano de 2022, no primeiro semestre, nós ficamos com uma turma, né, em São Paulo, 150, e 180, 150 em São Paulo, 30 em Recife. Essas inscrições que estão abertas agora é para a primeira turma do ano que vem, tá? O primeiro semestre de 2023. E no primeiro semestre, a gente só tem, por enquanto, tá, turmas em São Paulo. Então, essas 150 vagas são para jovens de São Paulo. E aí eu destaquei aqui também, né, para capacitação em tecnologias maduras, emergente e de nicho. O que é isso exatamente? Qual a diferença, a diferença entre as três situações? Legal. Tecnologias maduras, né, são aquelas tecnologias que já estão consolidadas pelo mercado, né? É aquilo, né? Se a gente lembrasse ali há 15 anos, por exemplo, quando você falava internet das coisas, né, se falava inteligência artificial, naquele momento eram tecnologias emergentes que hoje já são mais maduras, tá? Nós temos várias tecnologias como emergentes, como blockchain, né? Segurança da informação a gente já está também transformando, está entendendo já como uma tecnologia madura. Os nossos jovens, eles se formam, tá? Como desenvolvedores web e Java, tá? Então, eles são formados como programadores, desenvolvedores full stack. Só que a gente comenta muito dentro do nosso processo que o jovem aprenda a aprender, né? Então, ele vai sair do programa aqui, depois de 6 meses, protagonista, tá? Isso que a gente procura e conseguindo desenvolver novas competências, tá? Como se inscrever? Ótimo. As inscrições, né, já vão até o dia 10 de novembro, tá? E o jovem faz inscrição pelo site do PROA, tá? www.proa.org.br, tá? Quando você acessar o site, você vai ver aqueles 2 programas que eu falei, a plataforma PROA e o Pro Profissão. O jovem que quer ser programador se inscreve no programa Pro Profissão. Então vamos repetir, proa.org.br. Perfeito, isso mesmo. Faltando 4 minutos para 1 da tarde, doutor Estácio, é o seguinte, o Tribunal de Justiça decidiu manter na próxima sexta-feira, dia 28, o feriado em comemoração ao Dia do Servidor Público. É dia 28 agora, sexta-feira. A manifestação ocorreu a manifestação ocorreu por haver vários pedidos de que o feriado fosse transferido para segunda, dia 31, após as eleições e já próximo ao feriado de finados, que vai acontecer na quarta-feira da semana que vem, dia 2. E o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que não havia justificativa plausível para alteração da data e que isso poderia gerar uma maior abstenção nas eleições. O que você acha? Você concorda com essa decisão? Olha, Mauro, eu não quero entrar na discussão se está certa, se está incorreta. O que eu quero dizer é que eu confio na responsabilidade de todos os servidores do tribunal. Tenho certeza que eles vão descansar no feriado, seja na sexta ou na segunda, mas no domingo vão lá cumprir o seu direito e a sua obrigação de cidadão. Tanto na segunda como na sexta, dá para emendar. Então, não dá para fugir. O que eu quero dizer é isso, é que a gente tem que confiar que todos terão a responsabilidade de domingo estar votando e fazendo uma eleição aí de responsabilidade. Marco Chicaroni, essa decisão, afinal, você faz parte aí do funcionalismo, como é que você avalia? Olha, é uma decisão que no país ela foi diferente, né? Outros estados adotaram não dar esse feriado do Dia do Servidor no dia 28, né? Muito bem, também na linha do doutor Estácio, é uma decisão tomada, cabe também muito a nós, a cada um de nós, cidadãos, termos essa clareza de que esta eleição é uma eleição peculiar, realmente diferente de tudo que vimos, e cada um de nós acho que tem que ir lá, tem que dar o seu voto, tem que exercer a sua cidadania e pronto. E cada um dos outros que trabalharão nessas eleições, eu não mais trabalho, já trabalhei por 20 anos nela, bom, que deem a sua contribuição também, e vamos todos votar e vamos todos
aceitar o resultado das eleições em todo o contexto político. Depois, nós vamos trabalhar exercitando e fazendo cumprir a democracia. É o convite. Muito bem, vamos pôr um ponto final nessa nossa edição do programa Gente que Fala de terça-feira. O agradecimento aqui, em nome de toda a nossa equipe, aos participantes de hoje, Marco Chicarone, presidente do Sinafresp, o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Estadual de São Paulo, Wesley Linares, gestor do projeto Pró-Profissão do Instituto PROA nos estados de São Paulo e Pernambuco, o Luiz Marcati, presidente e conselheiro do Mesa Corporate Governance, e do advogado Dr. Estácio Ayrton Moraes, especialista em Direito do Trabalho. Muito obrigado pela presença de vocês todos. Muito objetiva todas as análises de vocês. O programa Gente que Fala é realização da ABCom, na técnica do AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, Zenilda Salvato, nossa diretora de produção, jornalista Fausto Camunha, nosso diretor-geral. Na AltV, a direção geral é do Alberto Luchetti, e você sempre aí do outro lado, você espectador, internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Muito obrigado pela audiência, a gente volta a se falar amanhã, ao vivo aqui pela AltV, a TV da internet, também pelas nossas redes sociais. Um abraço a todos, uma hora em ponto, tchau, tchau.